Muitas pessoas acreditam que respeito vem da força da voz, que quem fala mais alto domina a situação, que responder imediatamente a uma provocação é sinal de poder. Mas na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. Quando alguém consegue provocar uma reação emocional em você, essa pessoa já tem poder sobre você. Pense nisso por um momento. Se uma simples frase consegue tirar sua calma, então sua estabilidade emocional não está nas suas mãos. Está nas mãos de quem provocou. Na psicologia social existe um conceito chamado sinalização de valor. Em qualquer interação humana, as pessoas estão constantemente avaliando quem está no controle emocional da situação. Quem reage impulsivamente comunica algo sem perceber. Eu fui afetado pelo que você disse. E quando você demonstra isso, você entrega sua estabilidade para o outro. Os antigos estoicos entendiam muito bem esse princípio. Para eles, respeito nunca foi algo que se exige. Respeito é algo que emana do autodomínio. Uma pessoa verdadeiramente forte não precisa levantar a voz para provar autoridade, porque sua postura já comunica segurança. E aqui está algo que muitos seguidores deste canal já mencionaram nos comentários. O momento mais difícil não é entender isso, é conseguir manter a calma quando alguém realmente te provoca, quando alguém tenta diminuir você, quando alguém tenta testar seus limites. É exatamente nesses momentos que a diferença entre reação e controle começa a aparecer. Existe um fenômeno curioso na psicologia social. Pessoas que falam menos frequentemente são percebidas como mais seguras, mais competentes e mais confiáveis. Isso não acontece por acaso. Vivemos em uma era de excesso de informação. Todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo tenta provar alguma coisa. Nesse ambiente, quem controla a própria fala automaticamente chama a atenção. Esse princípio está ligado ao que os psicólogos chamam de economia da atenção. A atenção humana é um recurso escasso, e quem fala demais geralmente dilui a própria presença. Agora observe algo interessante. Quando uma pessoa fala sem parar, tentando convencer os outros, muitas vezes ela está tentando convencer a si mesma. Já quem fala pouco costuma transmitir uma mensagem diferente. Eu não preciso provar nada. Os estoicos tinham uma forma simples de explicar isso. Epicteto dizia que fomos feitos com 2 ouvidos e uma boca, justamente para ouvir mais do que falar. Mas isso vai além de apenas ouvir. O silêncio cria algo muito poderoso em uma interação, um espaço vazio. E o ser humano tem dificuldade de lidar com espaços vazios. Quando você não reage imediatamente, quando você não tenta se explicar, quando você simplesmente observa, a outra pessoa começa a se revelar. Ela fala mais, ela mostra suas intenções, ela expõe sua insegurança. Muitas vezes, quem provoca espera exatamente o que sempre acontece, uma reação emocional. Quando essa reação não vem, a dinâmica muda completamente. O silêncio cria um pequeno desconforto, e é nesse desconforto que as verdadeiras intenções aparecem. Talvez seja por isso que vídeos sobre silêncio geram tanta curiosidade neste canal. Porque no fundo, muitas pessoas já perceberam algo importante. O silêncio não é ausência de poder, é uma forma de controle. Agora vamos trazer isso para situações reais. Muitas pessoas relatam que vivem em ambientes que parecem sugar sua energia emocional. Ambientes de trabalho onde pequenas provocações acontecem o tempo todo. Ambientes familiares onde comentários passivo-agressivos se repetem. Situações em que parece que qualquer resposta vira mais conflito. A psicologia chama isso de contágio emocional. As emoções das pessoas ao nosso redor influenciam diretamente nosso estado mental. Se alguém está constantemente irritado, crítico ou agressivo, existe uma tendência natural de você reagir no mesmo nível. E é exatamente assim que ciclos de conflito se perpetuam.
Mas o estoicismo propõe uma mudança de perspectiva. Para um estoico, o comportamento dos outros é simplesmente comportamento humano. Pessoas projetam frustrações, pessoas descarregam inseguranças, pessoas tentam provocar reações. Isso acontece o tempo todo. O problema não é o comportamento do outro. O problema é quando permitimos que isso determine nossa reação. Uma técnica útil aqui é algo que podemos chamar de distância cognitiva. Em vez de interpretar uma provocação como um ataque pessoal, você aprende a observá-la como um fenômeno, como algo externo, como a chuva. Quando chove, você não fica irritado com o céu, você simplesmente pega um guarda-chuva. Comportamentos difíceis podem ser tratados da mesma forma. Alguém diz algo provocativo? Você pode responder com neutralidade. Por exemplo, em vez de reagir com irritação, você pode simplesmente dizer: entendi seu ponto. Ou, interessante você pensar assim, sem sarcasmo, sem confronto, sem necessidade de provar nada. Essa postura quebra a expectativa da provocação, porque quem provoca geralmente espera uma coisa específica, uma reação emocional. Quando essa reação não aparece, o jogo perde força. E com o tempo, algo curioso acontece. Pessoas percebem que você não é facilmente desestabilizado. E isso muda completamente a dinâmica de respeito. Existe uma confusão muito comum quando se fala de silêncio e autocontrole. Muitas pessoas acreditam que ficar em silêncio significa ser passivo, que tolerar provocações significa ser fraco. Mas isso não é estoicismo. Passividade é aceitar qualquer coisa por medo de conflito. A paciência estoica é diferente. Ela nasce da consciência de que você não precisa reagir a tudo. Existe uma grande diferença entre alguém que se cala por medo e alguém que se cala porque escolheu não entrar naquele jogo. O respeito social raramente vem da agressividade. Ele surge de algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Limites claros e calma firme. Quando você não reage impulsivamente, quando você não entra em qualquer provocação, quando você escolhe suas respostas com consciência, as pessoas começam a perceber algo. Você não está tentando provar poder, você simplesmente não precisa provar. E isso muda completamente a forma como você é percebido. Agora eu quero saber uma coisa de você. Em qual situação da sua vida você percebe que reage automaticamente? Quando talvez o silêncio resolveria muito melhor. Pode ser no trabalho, em casa, em uma discussão. Comenta aqui embaixo. Porque muitas vezes o primeiro passo para desenvolver autocontrole é simplesmente começar a observar quando perdemos o controle.